Fala aí pessoal, hoje é mais um daqueles vídeos da série Eric Responde, onde eu pego algumas perguntas que foram feitas lá no Instagram, nas caixinhas de perguntas, e trago aqui para o YouTube, porque aqui eu consigo explicar um pouco mais, detalhar um pouco mais as respostas. E hoje eu escolhi 5 perguntas que me fizeram lá nas caixinhas de perguntas. Então, bora pro sexto Eric Responde. A gente já tá no sexto, hein? Então, bora lá. Então a primeira pergunta que foi feita, pessoal, aliás, é uma pergunta recorrente que eu recebo lá nas minhas caixinhas, e eu trouxe uma delas que é referente a esse tema, até para vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica. A pergunta foi a seguinte: o HGLG11 está num bom preço? Pessoal, é o seguinte, eu sempre falo para vocês que a diferença de um bom ativo para um bom investimento é o preço. Você pode ter um excelente ativo, mas se ele não tiver num bom preço, ele não vai se tornar um bom investimento. Obviamente aqui eu já recebi muitas críticas sobre isso, porque tem algumas pessoas que defendem que o preço não importa, mas na minha visão, pessoal, o preço importa e importa muito, porque é a única variável que você tem controle. Obviamente você não vai ter o controle de interferir no preço, mas você tem controle sobre o preço que você vai pagar em determinado ativo. Então, isso até eu aprendi com o próprio Thiago e com o próprio Barsi. O Barsi ele deixa muito claro isso, que a diferença entre um bom ativo e um bom investimento é o preço que você está pagando. Um bom ativo, ele vai se tornar um bom investimento se você pagar barato por ele. E um bom ativo, pessoal, não necessariamente vai se tornar um bom investimento se ele estiver muito caro, porque você não vai conseguir recuperar o seu investimento num curto ou médio espaço de tempo. Então, pessoal, referente ao HGLG, ele é um ativo interessante, é um dos melhores fundos imobiliários, inclusive eu até tenho feito bastante vídeo aqui no canal sobre ele, e para saber se ele está bom, num preço bom de entrada ou não, inclusive foi até uma das respostas que eu dei, porque não foram uma pergunta só, não foi uma pergunta só referente ao HGLG, tiveram mais de uma pergunta sobre ele. E para a gente saber o valor do HGLG, a gente precisa calcular o preço dele, a gente precisa saber as premissas, precisa fazer as análises em cima do fundo para saber se ele está num bom preço. E aí, pessoal, eu quero mostrar para vocês um relatório que eu distribuo mensalmente para os alunos da mentoria, que era um dos bônus para os alunos da mentoria receber esse relatório mensal com oportunidades de compra. Eu vou mostrar aqui para vocês o relatório desse mês de setembro, para vocês verem como é que o que eu mostro nele referente, inclusive ao próprio HGLG, que é um dos fundos que eu indico nesse relatório. Então, pessoal, esse aqui é o relatório que os alunos receberam, eles vão receber já agora o de outubro. Então, pessoal, aqui é só para vocês verem, eu faço uma pequena, não é um relatório mais simples, eu fiz uma parte do IFIX, e aí, pessoal, eu cito algumas oportunidades, aqui o ALZR, como vocês podem ver, vou mostrar dois aqui para vocês, e o HGLG, inclusive eu uso até a minha estratégia do time de futebol, e aqui, pessoal, o preço que para setembro, que foi no começo do mês, estava em R$ 172. Isso não significa que hoje ele é R$ 172, porque a gente precisa fazer calcular, ver o preço, que inclusive tem até uma pergunta mais para frente que eu vou mostrar a planilha que eu uso na mentoria para ensinar como é que calcula o preço máximo. Mas, pessoal, assim, não adianta eu chegar e falar para vocês que hoje o preço dele é R$ 172. Os alunos da mentoria, eles recebem esse relatório e também a gente vai durante o mês e falando com eles, inclusive eu continuo dando suporte para eles durante esse período, e é interessante que esse relatório eu vou sempre atualizar mensalmente. Então, por exemplo, o preço agora de outubro não será mais esse valor, eu vou fazer e trazer o preço novo, inclusive eu não sei se o HGLG vai entrar nesse mês como oportunidade, ainda preciso mostrar e mostrar para os alunos, porque o relatório sai essa semana. Eu acredito que o HGLG vai estar assim, eu não tenho certeza ainda, porque eu estou fechando alguns fundos para trazer para o relatório, mas eu acredito que sim, o HGLG vai estar, mas provavelmente não será esse preço. Por isso que, se você tem interesse em saber o preço de entrada, se inscreve aqui na pré-lista da segunda turma, porque os alunos que se matricularem na segunda turma vão receber esse relatório por 6 meses, vou estar lá na plataforma da Hotmart, porque provavelmente mais para frente eu pretendo trazer esse relatório como uma assinatura, tá? Então, bora para a próxima pergunta. A próxima pergunta é sobre 2 fundos de papel.
o KNSC 11 e o KNCR 11 se complementam numa carteira? Pessoal, eu já fiz vídeo sobre esses dois fundos aqui no canal, inclusive o KNSC, se eu não me engano, tem mais de um vídeo, o KNCR foi um vídeo na semana passada, ou semana retrasada, se eu não me engano. Ele não se complementam, pessoal, porque é o seguinte, o KNSC, ele é um fundo que tem basicamente dois indicadores, o IPCA e o CDI, 60%, 40% mais ou menos, se eu não me engano. Já o KNCR, ele é 100% CDI. Então, existe um pedaço do KNSC que sombreia o KNCR, por volta de 40%. Então, assim, a gente pode até considerar que eles têm uma complementariedade nessa outra parte que o KNSC é IPCA. Mas se a gente for querer pegar dois fundos de fato que se complementam, a gente poderia chamar o Canip e o KNCR, porque o Canip ele é 100% CDI, já o KNCR ele é 100%. Desculpa, o Canip é 100% IPCA e o KNCR é 100% CDI. Então, esses sim são dois fundos que se complementam. A gente poderia pegar também, por fato do Canip ser um fundo para investidor qualificado, então se a gente fosse pegar o KNCR como 100% CDI, o CPTS é um fundo que a parte de CDI, da parte de CRIs dele, é indexado ao IPCA, ele tem uma porcentagem de 20% a 30% de fundos imobiliários, mas toda a parte de CRIs deles é indexado ao IPCA. Então ele seria um bom fundo complementar ao KNCR. O IRDM também seria outro, mas se a gente fosse pegar em termos de fundos mais seguros e mais que eu considero um pouco mais próximo do high grade para o mid grade, eu consideraria o CPTS como um complementar para o KNCR, embora se você não puder investir no Canip por ser investidor qualificado, tá bom? Então agora bora para a próxima pergunta. Essa pergunta, pessoal, foi muito importante porque foi no momento, inclusive também não foi somente na última caixinha que eu tive ela em algumas outras oportunidades, mas de uma outra maneira, e a pergunta foi a seguinte: poderia falar sobre as certificações do mercado financeiro e qual a finalidade? Pessoal, é o seguinte, certificação do mercado financeiro é como a gente poderia equivaler, por exemplo, a uma OAB, a uma certificação que não é como se fosse uma graduação, mas sim uma chancela que você se tornou um especialista naquele assunto. Então, pessoal, assim, eu considero a certificação do mercado financeiro muito importante para quem vai trabalhar com isso ou para quem, por exemplo, como eu, gosta de ter autoridade e poder distribuir produtos. Por exemplo, como eu mostrei no relatório na primeira pergunta, para eu poder mostrar aquele preço de compra, eu preciso ter uma certificação para fazer aquilo, que é a CNPI. E em termos de certificação, a gente tem dois grandes grupos. A gente tem o grupo daquelas certificações que estão mais voltadas para a parte comercial, para a distribuição de produtos financeiros, que a gente está falando do CPA 10, a gente está falando do CPA 20, está falando do CEA, do agente autônomo, da Ancor, que são certificações que capacitam e habilitam o profissional a distribuir produtos. É muito mais comercial. Principalmente se você quer trabalhar em banco, se você quer trabalhar numa instituição financeira, essas certificações são necessárias. Até para banco, se você quiser trabalhar como caixa de banco, por exemplo, você vai precisar do CPA 10. Que são certificações, como eu falei, elas estão muito mais voltadas para a distribuição de produtos. E o CEA, por exemplo, que é de consultor de investimentos, você pode recomendar alguns ativos de renda fixa, mas você não pode, por exemplo, fazer aquilo que eu fiz, que mostrei lá no relatório, o preço. Isso somente o analista pode fazer, que é a segunda vertente das certificações, que é aquele profissional que não é muito comercial, ele está mais voltado para fazer a análise dos ativos, que é o analista CNPI, por exemplo, que é a minha certificação. Inclusive, eu até teve uma pergunta recentemente, perguntando qual era o CNPI que eu tinha. Porque o CNPI, ele é dividido em três categorias, digamos. O CNPI fundamentalista, que é aquele que estuda balanço, que estuda os fundamentos das empresas, dos fundos imobiliários. O CNPI técnico, que é aquele que faz as análises com base na parte técnica, na parte gráfica. E o CNPI pleno, que é aquele que envolve os dois, tanto
tanto o CNPI fundamentalista quanto o CNPI técnico. No meu caso, eu sou o CNPI pleno, eu tenho as duas chancelas, tanto a fundamentalista quanto a pleno, quanto a técnica. Então, o CNPI, ele é um profissional mais voltado para análise, para fazer análise de balanço, fazer valuation, chegar no preço de compra, recomendar a compra de ativos, falar todos aqueles relatórios de análises que vocês veem aí em casas de análise, falar o preço alvo para a ação do Banco do Brasil é R$ 70, então esse é o preço teto. Quem fez isso foi um analista CNPI. Somente o analista CNPI pode fazer esse tipo de recomendação de compra. Então você tem que entender qual é a sua predileção. Se você prefere lidar mais com o público, distribuir produtos, gerenciar a carteira, então aí você migraria mais para as certificações mais relacionadas ao CEA, ao CPA 10, CPA 20. Agora, se você quer fazer análise, aí sim é a parte do CNPI. Existem algumas outras certificações mais elevadas, digamos, como o CFP, que é o planejador financeiro, e o CFA, que ele é o analista, só que é o analista mais internacional. Ele consegue, tanto é que as provas são em inglês, é um analista que tem atuar, é uma certificação que vale em outros países, por exemplo. Então são certificações mais top, digamos, inclusive as provas são muito mais difíceis. Então, pessoal, aproveitando essa pergunta, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que me acompanham e acompanham muitos outros influenciadores na internet, tomem muito cuidado com o que vocês estão vendo, pessoal. Vocês não podem, eu vejo no Instagram muitas pessoas falando sobre planejamento, eu sou planejador financeiro, vendendo consultoria de planejamento financeiro. Pessoal, somente quem tem a chancela CFP ou a certificação CFP pode galgar a cunha de planejador financeiro. Então tome muito cuidado, pessoal, porque é o seguinte, o fato de você ter uma certificação, além de você ter estudado muito para poder tirar aquela certificação, você tem órgãos reguladores que vão regular o que você está fazendo. Se você for seguir profissionais que não têm uma certificação, vocês não vão poder cobrar nada deles depois, porque eles não poderiam estar fazendo aquilo. Então tome muito cuidado com os profissionais que você segue, tá, pessoal? Inclusive, teve até uma pergunta que eu não quis trazer aqui, mas que tem muito a ver com isso. Se uma pessoa quer ensinar, ela precisa ter uma certificação. Não necessariamente, pessoal. Assim, você pode ver diversos desses influenciadores que ensinam, não tem certificação. A certificação, ela serve muito mais para você trabalhar com aquilo, para você poder recomendar, para você poder gerir carteiras. Agora, se você quiser ensinar, pessoal, vocês têm que seguir dois princípios. Primeiro, a pessoa precisa conhecer daquilo que ela está falando e ela precisa vivenciar. Ela precisa ter vivenciado aquilo para poder ensinar alguma coisa para vocês. Então, prestem sempre muita atenção, tá, pessoal? Então, a certificação, ela serve basicamente para isso. E foi o motivo que eu tirei a certificação. Além de poder, embora como eu ensinava, né, eu ensino, tenho minha mentoria, que inclusive a link está aqui na descrição da segunda turma. Para fazer essa mentoria, eu não precisaria ter a certificação, mas eu quero ter a certificação e quis ter a certificação porque eu gosto de analisar e quero trazer preço para vocês. Inclusive, até no relatório eu indico o preço de compra dos ativos exatamente por causa de ter a certificação. E até porque próprio aqui no YouTube, se vocês forem observar, eu tenho muitos quadros. Eu tenho um quadro aqui no canal que eu acho que é o quadro que mais tem vídeos aqui, que é o de analisando ativos. Quando eu analiso, eu preciso ter uma bagagem para fazer isso. A gente olha a questão da DRE, se vocês observarem os vídeos, eles são bem completos de análise. Então, a certificação a CNPI me dá essa autoridade e essa validade legal para poder fazer isso para vocês, tá bom? Então, pessoal, acho que eu até alonguei um pouco essa explicação, porque é muito importante para vocês entenderem que a importância de vocês seguirem e aprenderem com profissionais que têm certificação, tá bom? Então agora vamos para a próxima pergunta. PVP do HGRU em 1.12, hora de reduzir a exposição? Pessoal, eu acho que quem me segue aqui já deve ter cansado de ouvir falar que P sobre VP para fundo de tijolo não serve para absolutamente nada. O HGRU é um fundo de renda urbana, ou seja, ele é um fundo de tijolo que tem imóveis educacionais, imóveis basicamente de renda urbana. E o fato dele estar com P sobre VP
acima de 1 significa nada mais nada menos que o mercado está precificando os imóveis dele mais do que ele foi avaliado na última avaliação. Somente isso. Então, pessoal, isso é muito importante. Eu sempre tenho falado aqui. Façam o experimento. Coloquem a casa de vocês para vender. Busquem 3 imobiliárias para fazer a avaliação. Eu tenho certeza que as 3 imobiliárias vão dar preços diferentes para o seu imóvel. E aí você vai pôr para vender, o valor do que você for ofertado vai ser diferente do que foi avaliado. A avaliação simplesmente serve como um ponto contábil, serve como para o fundo gerar o balanço, para poder valorar os imóveis. Mas o que vale de fato um imóvel é o preço que ele é vendido, é o preço que as pessoas ou o mercado está disposto a pagar. Então o fato do HGRU estar com P sobre VP de 1.12 não significa nada. E aí, pessoal, esse tipo de pergunta mostra que a pessoa não entende esse tipo de lógica e vai perder dinheiro, porque vai vender para pessoas que não estão preocupadas com o P sobre VP de 1.12 e enxergam o HGRU, por exemplo, como uma excelente oportunidade de compra. Então, se a pessoa decide a entrada ou a saída por causa do P sobre VP, certamente ela vai fazer um mau negócio, tá bom? Então, pessoal, que fiquem na cabeça de vocês. P sobre VP para fundo de tijolo não serve para absolutamente nada. E por fim, pessoal, a última pergunta, que é a seguinte: como calcular o preço teto dos fundos imobiliários? Pessoal, essa pergunta está muito relacionada com a primeira, sobre a questão do valor do HGLG, que eu até mostrei no relatório, que tem lá, eu mostrei o relatório de setembro com o preço máximo de entrada. Pessoal, é o seguinte, eu tenho até um vídeo aqui no YouTube, eu não vou lembrar qual é, mas é só procurar aí na playlist a questão do tesouro. Tem um fundo um vídeo que eu relaciono o preço com o tesouro, porque é o seguinte: fundo imobiliário é um ativo de renda. Então, você precisa comparar. Porque não adianta, como é que eu vou falar se um fundo imobiliário está caro ou não? Eu até gosto, eu uso uma analogia na mentoria, que é a questão do seguinte: você pegar um Fusca e eu não lembro se é o Fusca, eu não lembro qual é o carro, acho que é um Corolla com uma Ferrari. Uma Ferrari custa 1 milhão e o Corolla custa 100 mil reais. Para o objetivo que os dois foram propostos a fazer, que é levar, transportar as pessoas, a Ferrari é muito mais cara do que o Corolla. Estou levando em consideração apenas o objetivo que que os dois carros se propõem. Então, pessoal, eu consigo comparar. Porque se eu for levar em consideração, eu preciso de um veículo para me levar dali até aqui. A Ferrari é muito mais cara do que o Corolla. Então eu tenho uma base de comparação. Então, para eu falar se um fundo imobiliário é mais caro que o outro ou não, eu preciso ter uma comparação. E a comparação que a gente faz é com o título IPCA+, porque é um ativo de renda, e o fato do fundo ser obrigado a distribuir 95% do lucro no semestre o transforma num ativo de renda que a gente pode comparar com o IPCA. Então, se a gente pega lá deixa eu até mostrar aqui para vocês. Então, pessoal, se a gente for pegar aqui, ó, o Tesouro IPCA 2045, eu não vou entrar nos detalhes, o porquê que eu uso ele aqui. Até se você quiser aprender mais, se inscreve na mentoria, que eu tenho uma aula, assim, algumas aulas sobre isso. E aqui no meu canal do YouTube também tem alguns vídeos falando sobre isso, é só dar uma procurada aí que você vai achar. Mas, por exemplo, pessoal, a gente usa o 2045. Como o fundo imobiliário, ele corrige no longo prazo o IPCA, porque lembra, o fundo imobiliário são ativos que são alugados e os aluguéis são corrigidos pelo IPCA, assim como o próprio valor dos imóveis. Então, o que a gente tem que comparar é com esse 5,85. Então, pessoal, se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar um HGLG da vida. Olha só, pessoal, o HGLG, ele está pagando 9,78. Lembrando que ele é corrigido pelo IPCA no longo prazo. Então, o que a gente compara? A gente compara esse 5,85, que é o rendimento real do título IPCA, com esse 9,78. Então, a gente chega à conclusão aqui que o HGLG está pagando pouco mais de 3% de prêmio de risco, ou melhor, por fato de ele ser um ativo de renda variável, ele está pagando 3% a mais do que o título IPCA. Vocês concordam comigo
que um título de renda variável, como um fundo imobiliário, se o dividend yield dele fosse 6%, por exemplo, não valeria a pena, porque você teria o mesmo retorno investindo num título mais seguro, que é o Tesouro. Então não vale a pena, por isso que o mercado precifica ele para pagar isso daqui. Só que aqui é o ponto. Esse dividend yield é calculado o quê? É pegar o rendimento que ele recebeu e dividir pelo valor da cota. Vocês concordam comigo que esse rendimento dele aqui, ele não oscila, porque são contratos de aluguel que vão reajustar uma vez por ano, então esse valor não oscila. Então se eu quiser ter 9,78, qual que é a única variável que eu consigo mexer? O preço. Porque se eu dividir 15,8 por 161, vai dar por volta desses 9,78 aqui. Agora, se eu aumentar esse valor aqui, esse dividend yield vai cair, porque é esse dividido por esse. Então, se eu aumento a parte do denominador da equação, o valor do dividend yield cai. Agora, se o valor da cota cair, esse dividend yield sobe. Então, por isso que o mercado regula para que ele enxerga o HGLG como sendo, pelos tipos de ativo que ele tem e o risco que esse ativo representa, que 3%, se a gente for pegar 9,78 por 8, um pouquinho menos de 3%, é aquilo que o mercado enxerga como um prêmio de risco legal, 3%. Agora, você acha que esses 3% é muito ou pouco? É aí que entra a planilha, porque se você achar que esses 3% é muito, você pode pagar um pouco mais na cota. Agora, se você acha que os 3% é pouco, você vai ter que pagar mais caro, o preço máximo vai ser mais. Então, se a gente for levar em conta aquele relatório que eu fiz, que eu mostrei lá no começo na primeira pergunta, de R$ 172, significa que eu enxergava, vamos supor que seria essa a situação de hoje, que eu determinasse que o preço dele é R$ 172. Significa que o preço máximo que eu encontrei, pelas análises de prêmio de risco que eu encontrei, deu menos de 3%. Entenderam? Então é isso que eu ensino na mentoria, é calcular esse prêmio de risco para saber qual é o máximo preço que eu posso pagar no fundo imobiliário. Deixa eu mostrar a planilha para vocês aqui, só para vocês terem uma noção. Obviamente eu não vou mostrar tudo, porque senão não teria sentido até fazer a mentoria. Então, pessoal, essa daqui é a planilha que eu mostro para os alunos, ensino como fazer. Tem algumas perguntas que eu mostro para vocês e chega no preço máximo, porque a gente inclui aqui o prêmio de risco. O prêmio de risco, quer dizer, é calculado, a gente inclui o valor do IPCA+, e aí a gente vê pelas estratégias, tanto do último rendimento, quanto dos últimos 12 meses, como o valor fixo. Então, pessoal, aqui a gente consegue chegar e calcular qual é o valor do preço máximo para o fundo de acordo com a estratégia. Aí eu ensino na mentoria essas 3 estratégias, e quais são as mais adequadas para cada tipo de fundo imobiliário. Então, pessoal, isso daqui é de grande valia, porque você pode estar vendo várias oportunidades e o mercado está precificando a menos. Então, pessoal, por isso que eu falo, se você tiver interesse em aprender a fazer essas contas que eu mostrei, se inscreve na próxima turma. Eu tenho certeza que você vai sair um especialista em fundos imobiliários, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.